A paz do Senhor para a amada igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Sentado mesmo, eu vou ler um salmo, os irmãos só acompanham, acho que nem os irmãos já têm na mente esse salmo, um dos salmos mais lidos da Bíblia. Salmo do pastor, salmo mais lido da Bíblia. Salmo de número 23. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz que me alimenta, me faz mais que vencedor. Fala comigo, Senhor, me ensina a pregar, pois eu de nada tenho, se o Senhor do céu não me dá. Amém, irmãos? Salmo de número 23. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 23. O salmo do pastor. Eu gosto de ler aqui na Bíblia, porque a minha tradução é a original, tá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é um salmo muito conhecido, e eu fiquei meditando um pouco. Neste salmo a gente lê muita coisa e a gente às vezes passa apercebido pelos versículos. Eu creio que todos nós já vimos alguém falar sobre o Salmo 23, ou pregar, ou citar ele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tem algumas coisas aqui muito boa de lição para nossas vidas. Louvado seja Deus. Ele começa com: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Este salmo se aderiu ele a Davi como o escritor deste salmo, porque tudo se compara à vida de Davi como experiência como pastor. Louvado seja Deus. Davi, como pastor, ele compara a responsabilidade de um pastor com as suas ovelhas ao supremo pastor, ao pastor primaz, ao nosso Senhor. Louvado seja Deus. E ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. No primeiro versículo nós já encontramos um benefício maravilhoso para a nossa vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Na outra tradução também existe: o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Louvado seja Deus. De nada tenho falta. Aqui nós já vemos o primeiro benefício de quem tem um pastor: a provisão do Senhor. Se de nada você tem falta, você tem provisão de Deus na tua vida. Se de nada
você tem falta, você tem as necessidades todas suas nas mãos do Senhor, e Ele tem provido na sua vida. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus, Ele supre as nossas necessidades. Por Cristo Jesus, o nosso Senhor, e Ele não nos deixa faltar nada. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Ele reconhece que ele é uma ovelha. Ele foi pastor do seu pai, da sua família, lá no campo, botaram ele para lá, você vai ser pastor. Os outros são tudo homens bonitos, valorosos. Profissão de pastor naquela época, quase ninguém queria. Era uma das mais desprezíveis possível. Não tinha nada para fazer, vai ser pastor, vai cuidar de ovelha naquela época. Não vou nem dizer que era humilhação naquela época ser pastor, mas ninguém queria ser. Poucos queriam ser pastor naquela época, porque sabiam da dificuldade e da responsabilidade que tinha que ter no campo, cuidando das ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E Davi era tão desprezado que até esqueceram dele. Quando Samuel vai ungir o rei, de tão desprezado que era ser pastor naquela época de ovelhas, tá lá, tem mais um. Acabaram-se os mancebos? Não, ainda não. Tem mais um que está lá no campo cuidando de ovelhas. Pois é. E Samuel disse: enquanto ele não chegar, a mesa não vai ser resolvida aqui a situação. E Deus honrou Davi. Louvado seja Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos pastores naquela época, irmão, cuidavam do seu rebanho no deserto. E era uma dificuldade para encontrar pastos verdejantes. Tinham que se deslocar de um lugar para o outro. Tinha uma dificuldade tremenda de deslocamento. Mas o pastor, cuidando de todas elas, com todo o sacrifício, saía de um lugar para o outro, guiando o seu rebanho, e elas ouvindo a tua voz, e chegavam até um lugar de pastos verdejantes. Louvado seja Deus. Deitar-me faz em verdes pastos. Louvado seja Deus. E ali o que elas faziam? Elas se alimentavam daquele pasto, e ali mesmo elas repousavam. Ali mesmo elas descansavam. Ali mesmo elas ficavam por algum tempo com o seu pastor. Louvado seja Deus. A palavra de Deus diz que em paz me deito, em paz me levanto, porque só o Senhor me faz repousar em segurança. Quantas pessoas que deitam e não levantam mais. Esta semana eu recebi uma triste notícia da Bahia, Teixeira de Freitas, especificamente, cidade da Bahia. Tem alguns parentes lá, minha mãe, minhas irmãs, e alguns parentes, tios, primos. E minha prima me liga, manda um zap, chorando, desesperado. Mandou até o vídeo. Falei, meu Deus, não precisa botar isso. Mas mandou o vídeo, mas um vídeo que não é nada de espantoso, não. O meu tio, deitadinho, com o edredom até o pescoço, mas não era mais ele. Só o corpo dele estava ali, porque já tinha sido subido aos céus. Era servo do Senhor. Deitou, comeu uma comida gostosa que a minha tia fez, foi a notícia que eu recebi. Deitou para dormir tranquilo, para repousar. Gostava de cobrir até aqui o pescocinho. Quando for de manhã, vamos chamar ele.
Ele gosta de acordar cedo, não acordou. Um homem gostava de pescar, era um pescador. Quando não estava fazendo a obra de Deus, estava pescando. Aí puxaram o edredom. Com licença, irmã Marisete, mamãe. Aí puxou o edredom. Quando puxou o tecido, cadê? Lá esticadinho, sereno, tranquilo. Parecia que estava sorrindo. Muitas pessoas, irmãos, repousam e não conseguem levantar mais. Mas a boa notícia é que ele é servo do Senhor. E a palavra de Deus diz que o Senhor, preciosa aos olhos do Senhor, é a morte dos seus santos. Louvado seja Deus. Repousou e acordou lá em cima com o Senhor. Louvado seja Deus. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Irmãos, a ovelha não gosta de agito. A ovelha, ela não bebe água em água corrente, águas agitadas. A ovelha é tranquila. A ovelha tem um temperamento tranquilo. A ovelha gosta de mover do Espírito Santo, mover de Deus, o agir de Deus. Agora, agito não. Águas agitadas, a ovelha não gosta. E elas não bebiam, não bebia água, se a água tivesse corrente e agitada. O pastor tinha que ter um trabalho de levar a águas tranquilas, louvado seja Deus. Lugar calmo, sereno e tranquilo. O servo de Deus, ele é desse jeito. Ovelha do Senhor, ele é calmo, ele é sereno e ele é tranquilo. Ele não gosta de agito, não gosta de oba-oba, nem de blá blá blá. Mas ele gosta do mover de Deus. Ele gosta do mover do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor. E o pastor tinha este cuidado de levar a águas tranquilas, louvado seja Deus. E vamos seguindo, que não vamos tomar muito tempo. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A ovelha que obedece o seu pastor, ela tem a segurança do seu pastor. A ovelha que não se aparta do rebanho e obedece o seu pastor, louvado seja Deus. Ela fica tranquila, porque ela tem presença do Senhor na sua vida. Você solta uma criança no shopping, ele sai correndo. Por quê? Você está do lado dele, está vendo teu pai. Ele corre e olha, está vendo. Mas agora, se você se esconder numa loja, a criança fica desesperada. Ela começa a chorar. Por quê? Não está vendo a presença do pai ou da mãe. Que a ligação é mais forte ainda. Então é desta forma. Se eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque o Senhor está comigo. Presença de Deus na tua vida. Se andarmos em obediência ao nosso pastor, ouvirmos a voz do nosso pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E conhece a voz do seu pastor. Se um pastor chegar para outro rebanho, e for tentar conduzir, não consegue. Por quê? Aquele rebanho só ouve a voz do pastor dele. Louvado seja Deus. Rua César só ouve a voz do seu pastor. Conhece. Você não precisa nem ver o rosto dele, irmão. Se você vê o pastor Carlos falar a voz dele, meu pastor está em algum lugar. Pastor Carlos. Você que está também ouvindo aí na live, você conhece a voz do seu pastor. Se você ouvir a voz dele, pode ser aonde for, no microfone, na feira, tem centenas de pessoas, você identifica a voz do seu pastor. Num shopping, não tem, você vai identificar. Por quê? A ovelha ouve e conhece a voz do seu pastor. Louvado seja Deus. A ovelha tem algumas peculiaridades, irmãos.
A ovelha ela é muito pacata. A ovelha não tem malícia, não tem maldade a ovelha. E o pastor não pode se desligar dela tempo nenhum lá no campo. Primeira coisa, a ovelha não sabe se alimentar sozinha. Ela vai se alimentando, ela come erva brava, ela come pasto verdejante, ela come veneno. E pode até morrer sem a presença do pastor dela. Nós precisamos, irmãos, estar ligado no que a gente está se alimentando. Se verdadeiramente nós estamos alimentando aquilo que vai nutrir a nossa vida espiritual. Temos cuidado para não comermos de alimento que vai nos fazer mal. Erva braba, erva venenosa. Mas vamos alimentar do pasto verdejante que o nosso pastor nos leva. Aleluia. A ovelha, ela não é autolimpante. Você sabia que a ovelha não toma banho sozinha? Ela não consegue tirar os carrapichos da lã? Se o pastor não pegar ela e ajudar ela a se limpar, levar na água, limpar toda a sua lã, tirar os carrapichos, as impurezas que ficam agarradas nela, na lã, ela não consegue se limpar sozinha. Ela não tem esse artifício. Então o pastor, ele limpa as suas ovelhas. O supremo pastor limpa as suas ovelhas. Jesus falou: já estáis limpo pela palavra que está em vós. Louvado seja Deus. Vamos correr? A ovelha, ela não sabe se defender das presas. Cada animal tem sua peculiaridade de se defender. Tem um bicho que se defende com cheiro. Ninguém encosta nele. Tem outros que se defendem com as garras. Tem outros que se defendem correndo, ninguém pega o bicho. Mas a ovelha é muito pacata, irmão. Como é que uma ovelha vai correr? Ela é toda calminha. Não corre. É presa fácil do inimigo. A ovelha é presa fácil do inimigo se não tiver a presença do seu pastor ao teu lado. Louvado seja Deus. É necessário a todo tempo estarmos com a presença do nosso pastor ao nosso lado, irmãos. Senão o inimigo vai nos devorar facilmente. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Davi chega para Saul e fala assim: olha só, eu vou enfrentar o gigante. Mas rapaz, você está maluco? Franzino, meu Deus do céu, você vai ser devorado pelo Golias. Não, eu não tenho medo dele não. Eu estava defendendo as minhas ovelhas. Você sabe o que aconteceu? Veio um urso, eu matei. Veio um leão, eu peguei pela barba, matei. Louvado seja Deus. Quando a gente fala de homem matar leão, só lembra de Sansão. Só lembramos de Sansão. Sansão matou um leão. Rasgou, né? Um leão, filho de leão. Davi pegou pela barba e matou, diz a palavra de Deus. Benaia, terceiro homem que matou um leão na Bíblia. Benaia, chefe do exército de Salomão. Na época da neve, ele foi mais esperto. Benaia falou: vou pegar o bicho na cova. Benaia foi lá e matou o leão na cova. Na época da neve, não sai muito. Matou o bicho lá no lugar dele. Se precisar, irmãos, Deus mata por tua causa. Meu Deus, é duro isso, mas é verdade. Se for necessário, Deus mata por tua e por minha causa. Se for necessário, o pastor mata para te defender. Ai de quem tocar na menina dos olhos de Deus.
O pastor, o amor dele é tão grande pela mim e pela tua vida, que se necessário for, ele mata para te defender. Ai de quem tocar nos servos do Senhor, irmãos. O supremo pastor, ele tem poder de dar vida e de matar. Ai de quem atravessar no teu caminho, louvado seja o nome do Senhor. Por que ter medo? Para que temer? Se Jesus está contigo, louvado seja Deus. Se você entrou aqui nesta noite temeroso, com medo de alguma coisa, eu tenho um segredo para você, eu vou revelar agora. Se agarra com Deus. Se agarra com o pastor primaz, com o supremo pastor. Obedeça o seu pastor terreno aqui, que cuida das nossas almas. Hebreus 13:17. Obedecer os vossos pastores, por ver que velam por vossas almas. Sabe o que é velar? É a gente estar dormindo e o pastor Carlos está lá orando por nós, irmãos. Fazendo vigília por nós. Pastor Carlos fazendo vigília pela igreja. Sozinho lá na casa dele, irmã de Néia, de joelho no chão. Velar é ficar aqui, ó, velando, sem piscar. E o supremo pastor, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Porque ele nos guarda, ele nos protege. Ora, diga Israel, Salmo 124, se não for o Senhor que estivesse ao nosso lado, os nossos inimigos já tinham nos engolido vivo. Mas o Senhor está conosco para nos guardar, louvado seja Deus. O Senhor está contigo para te guardar, igreja. Não tema o inimigo, porque o Senhor está contigo, louvado seja Deus. Tinha muito mais coisa aqui da ovelha, mas nós vamos já encerrar. Partir já para encerrar aqui, que já são 9h10. Então não tema, irmãos. Obedeça o seu pastor. Não fique sem um pastor. Eu falei aqui domingo, aproveitei o dia do pastor. Eu já estava lendo isso aqui. Não fique sem o pastor. Pastor primaz e o pastor terreno, não fique sem ele. É ele que te orienta. É ele quem te guia. A ovelha, ela se perde facilmente. A ovelha, ela não sabe voltar sozinha. Ela vai comendo, vai andando. Vai se dispersando do rebanho. Daí a pouco ela se perde. O pastor tem que ir atrás dela. O pastor vai a primeira. Vai a segunda vez, ela é teimosa. Na terceira vez, aí tem, o pastor quebra a patinha, né? E vai, tem toda aquela história. Até ela curar, traz no colo, guarda ela, ó, para você ficar quietinho. Deus tem quebrado a nossa pata às vezes, irmãos. A minha já foi quebrada. Minha pata já foi quebrada. Para mim ficar quieto, sossegar e ter um particular com Deus. Aí quando a pata é quebrada, aí você aproxima mais. Aí você está no colo dele, com a patinha quebrada, e ele tratando de você. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós somos teimosos, nós somos cabeçudos. Eu sou um, estou falando para mim mesmo. Muitas das vezes somos cabeçudos, queremos andar segundo o nosso propósito, nosso coração, e não queremos obedecer a ordem do supremo pastor e do homem de Deus aqui na terra. Louvado seja Deus. Ela se perde facilmente. E o supremo pastor está cuidando de nós, irmãos. Ele está cuidando até a sua vinda. E está próximo à sua vinda. Fique de pé, nós vamos orar. Está próximo à vinda do pastor primaz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso, o pastor aqui na terra vai cuidando de nossas almas. Vai velando por nossas almas. Para chegar naquele grande dia, apresentar para Ele cada um de nós. Louvado seja Deus. E Paulo diz lá, capítulo 15, 1 Coríntios, versículo 51, Paulo diz: portanto, vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados.
52. No momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Mas convém, ele continua, que isto aqui, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revista da imortalidade. E quando isso acontecer, isto que é corruptível, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal, se revestir da imortalidade, se cumprirá a palavra que está escrito, aleluia, onde está, ó morte, a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia, louvado seja Deus. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Louvado seja o nome do Senhor. O aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei, ele diz. Mas graças a Deus, que nos dá vitória, por nosso Senhor, o Supremo Pastor, Jesus Cristo. E ele encerra o 52 dizendo: portanto, meus amados e queridos irmãos, sede firmes, sede constante e sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será vão no Supremo Pastor, nosso Senhor. Ele encerra aí no 58, louvado seja Deus. Eu quero orar pela sua vida, louvado seja o nome do Senhor. O Supremo Pastor está voltando, seja obediente, seja ovelha que esteja presente neste rebanho, não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque o Supremo Pastor está te olhando, está te cuidando da tua vida, louvado seja Deus. E o nosso pastor aqui na terra está nos orientando, está cuidando e velando por nossas almas, querido Deus e bondoso Pai. Senhor, eu te louvo pelo teu santo nome, ó Pai querido. Senhor, se houver alguém aqui nesta noite, ó Pai, que ainda não tem pastor, meu Pai querido, Senhor, o Senhor pode tocar no coração, ó Pai querido, para que possa, Senhor, se impulsionar a querer ter um pastor, a querer ser cuidado das suas almas, ó Pai querido, pelo pastor terreno. Ah, Senhor, nós sabemos que o Senhor é o nosso pastor supremo, ó Pai querido, e de nada vai nos faltar, ó Pai amado. Senhor, tenha misericórdia de nossas vidas, ó Pai querido, que nós possamos, ó Pai amado, ser ovelha obediente a Ti, ó Deus querido, e obediente ao pastor responsável que Tu nos tem colocado, ó Pai, sobre as nossas almas, ó Deus querido. Meu Senhor da glória, toma cada um de nós em Tuas mãos, ó Deus querido, abençoa a Tua igreja, abençoa cada um para a glória do Teu nome, Senhor. É o que nós Te pedimos, é o que nós Te agradecemos, ó Pai querido, no nome santo de Jesus, e graças a Deus. E Deus abençoe os irmãos. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre. Reinaldo, vem cá, Reinaldo. Vem cá. Pastor. Eduarda, vem cá, Eduarda. Mestre, falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido. Cadê os levitas? Para me ajudar aqui. Cadê os levitas, irmãos? De nada tenho falta. Vem cá, Rebeca. Quero orar por você, filha.
Chega aqui, querida. É só uma oração, não se preocupa não. Vem cá, irmã Márcia, vem junto com ela. Chega aqui. Alguém pode louvar aqui, irmãos? Algum levita pode louvar aqui? O louvor alegra o coração, o louvor liberta também, né? Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Vem cá, Poliana. Chega aqui, Poliana. É você mesmo, Poliana? Chega aqui. Zilda, vem com ela, Zilda. Chega aqui, Zilda. Irmãos, o que eu mais desejo na minha alma como legado é o dia que Jesus me chamar para a glória e eu saber que meus filhos estão de pé na presença de Deus. É a maior bênção e a maior vitória que eu quero que Jesus me dê. Como já foi falado aqui, desse senhor que passou para a glória no momento em que ele estava repousando. Não é verdade? Louvado seja Deus. Assim também aconteceu com meu irmão. E graças a Deus a casa dele está edificada na rocha que é Cristo Jesus. Aleluia. E nós temos que nos preocupar com os nossos filhos. Cadê sua filha, meu filho? Pega ela lá. Pega a sua filha. Cadê ela? Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Meu Deus do céu. Os crentes assembleanos estão muito cansados. Né? Glória a Jesus. Qualquer um outro, né? Henrique, vem cá, Henrique. Quero orar pela tua vida, meu filho. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, nós que agora somos salvos, nós estávamos muito longe de Deus, distanciados de Deus. Nós estávamos no vale da sombra da morte, podíamos morrer a qualquer momento. Eu fui que um mês antes de eu aceitar Jesus, eu entrei com meu carro debaixo de um caminhão e eu já tinha me despedido da vida. A 120 km por hora na Via Dutra. E eu senti a ânsia da morte na minha vida naquele dia, e eu falei assim para um colega: olha, não entra no meu carro não, porque talvez esse seja o último dia da minha vida. Eu falei para falar. E eu passei por isso, irmãos. Mas lá na minha casa, havia uma mulher de joelho dobrado pedindo pela minha vida. Oh, glória a Deus. Na hora do carro entrar debaixo do caminhão a 120 km por hora, eu fechei os olhos e só escutei um estrondo. Bum! Um outro carro me escorou, impediu que eu entrasse debaixo daquele caminhão, e aquele carro que me escorou me levou para o acostamento da pista e eu nem toquei no caminhão. Porque esse foi o testemunho dos pessoal que estava no restaurante em frente e falaram: olha, moço, não sei como o senhor não morreu, porque na hora que o seu carro ia entrar debaixo do caminhão, não sei de onde, saiu um carro e foi arrastando o senhor para o acostamento, e o senhor não entrou debaixo daquele caminhão. Aí eu procurei o carro, cadê o carro? Cadê o carro? Cadê o carro? Não tinha carro nenhum, irmão, foi livramento de Deus, porque tinha alguém orando pela minha vida, como tem alguém orando pela tua vida, e o pastor está ouvindo a tua oração. Oh, glória! Aleluia! Então, meus amados, só existe realmente um pastor real, verdadeiro e fiel. E o nome desse pastor se chama Jesus. E ele zela pelas vossas almas. Independentemente de você ser crente, de você não ser crente, porque eu não era crente, eu não servia a ele. Mas alguém fazia menção do meu nome diante dele. Olha como é importante a gente orar pelos nossos irmãos, para depois a gente ter que dizer com propriedade: aleluia, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Levanta a mão, vamos orar, vamos clamar ao céu. Aleluia. Vamos orar, pregador, mais uma vez, vamos orar por essas vidas aqui, Josimar.
Luciano, toca aqui em algumas vidas aqui, Francisco também, a Ana Lúcia que está aqui também, tá bom? Vamos orar por essas vidas aqui. Edné, cadê as irmãs? Vai tocando aí nessas vidas aí, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Estende as mãos para cá, os irmãos que estão aí. Estende a mão com fé, irmãos. Aleluia. Estende a mão com fé. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Querido Deus e bondoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, nós te louvamos o teu santo nome, ó Pai amado, meu Senhor da glória, por cada um, Senhor, que se encontra aqui na frente, ó Deus querido, Senhor amado, que deu um passo de fé, ó Deus querido, meu Senhor da glória, nesta noite, ó Deus querido, o Senhor que contempla todas as coisas, ó Pai amado, o Senhor que os olhos são como chama de fogo, ó Deus querido, ah Senhor, olha dos altos céus para nós nesta noite, ó Deus querido, meu Senhor da glória, ah Senhor, e completa, Pai querido, aquilo, Senhor, que está faltando em nossas vidas nesta noite, meu Senhor da glória, se for enfermidade, meu Senhor da glória, arranca nesta noite, ó Pai querido, meu Senhor da glória, se houver algum coração entristecido, ó Pai amado, ah Senhor da glória, converta em alegria nesta noite, porque a tua palavra diz, Senhor, e a vossa tristeza vos converterá em alegria, diz a tua palavra, meu Senhor da glória, tu és o nosso pastor, ó Deus querido, e de nada o Senhor nos tem deixado faltar, meu Pai amado, o Senhor quem supre, é o Senhor que abre a porta, é o Senhor que enche a nossa despensa, é o Senhor, ó Pai querido, que é o provedor de nossas vidas, meu Senhor da glória, toma cada um em tuas mãos, ó Deus querido, ah Senhor da glória, enche cada um nesta noite da tua graça, do teu poder, da tua unção, Pai querido, Senhor da glória, para a glória do teu santo nome, e que possa voltar, ó Deus querido, cantando o hino da vitória nesta noite, ó Pai amado, porque o Senhor, ah Pai querido, é aquele Senhor que provê todas as coisas em nossa vida, Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus querido, toma o primeiro lugar em nossas vidas, Pai, nos abençoa, assim nós choramos, assim nós te agradecemos, ó Pai, no nome santo de Jesus, e graças a Deus. Repita comigo: eu recebo a minha vitória nesta noite, em nome de Jesus, o meu pastor. Amém. Glória a Deus.